Vamos começar aí, pessoal. Nossa vídeo live. É vídeo aula, né? Aula ao vivo, live. É, 1, 2, valendo. Live sobre cordel e ciência, certo? Compartilhem aí, pessoal. Iniciaremos. Valendo, ok? Tem alguém aí ao vivo para dar um retorno se o som tá certo? Tá? Estão ouvindo, pessoal, aí a nossa live? Todo mundo tá ouvindo? Vamos lá. Tá ok aí o som? Tudo certo? Conseguem ouvir aí? Para a gente começar, também vou fazer a transmissão lá pelo Instagram, certo? Vou tentar conectar aqui com o Instagram para a gente fazer também lá pelo Instagram. Deixa eu ver. Se vai dar certo. Colocando aqui o Instagram ao vivo. Apareceu aí alguma coisa? Não. Olha, eu fui colocar no story e apareceu para comentário. Vê isso aí, cara. Não aparece nada aqui não, não aparece nada. Ok. Agora vai ao vivo. Tem alguém aí acompanhando, pessoal, nossa live ao vivo aí pelo. Pra gente saber se tá ok o som. Chegou aí o som. Vocês aí do Instagram conseguem acompanhar a nossa live? Vocês estão ouvindo o som aí no Instagram, tá ok? O som. Certo? Do Facebook também, todo mundo tá ouvindo aí? Então vamos lá, pessoal. O meu nome é Josenildo Lima, né? Também conhecido como J. Lima Cordelista. Eu sou professor de física, poeta e servidor público aqui na Paraíba, certo? Campina Grande. Eu quero trazer para vocês hoje um pouco da nossa experiência como professor e cordelista, né? Que é escrever cordéis sobre ciência, né? A minha dissertação de mestrado foi justamente sobre isso. Eu consegui usar a literatura de cordel como ferramenta de popularização da ciência. Como vocês podem ver, aqui estão alguns dos cordéis de minha autoria, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui. Todo mundo consegue ver, pessoal? Esse primeiro cordel aqui, ele fala sobre que a gente pode chamar de termodinâmica, né? E Ciba em A Coisa Tá Quente. É um cordel que foi escrito em parceria aí com o amigo Jean Samuel, né? Esse é de minha autoria. Outro cordel interessante que eu trago para vocês hoje aqui é o estudo dos fluidos, ó. Quem já estudou física segundo, primeiro ano também vai saber aí o estudo dos fluidos, certo? Alguém já estudou as leis de Newton em cordel? Já imaginou aprender física em cordel, as leis de Newton? Então aqui esse cordel serve justamente para isso. Esse foi escrito em parceria aí, todo mundo tá vendo? Samuel é um cearense, lá de Barbalha. E Jean, esse rapaz bonitão aí que tá com a viola lá embaixo, é um paraibano lá de Nova Olinda. E eu sou um pernaibano, me chamo pernaibano, que eu moro em Pernambuco e Paraíba ao mesmo tempo, certo? Observem aí esse outro cordel. Ciba e a cinemática. Vocês lembram de cinemática? O que é velocidade? Vocês lembram disso? Lembram? Ok, então vamos aprender hoje. O estudo das ondas. Alguém aqui sabe o que é ondas? Som. Então tem um cordel de física de J. Lima e parceiros aí, Jean e Samuel, né? S. Feitosa e J. Souza. E a gente ensinando a vocês um pouco de ondas, certo?
Tem mais aí falando também sobre saúde, certo? Eu vou apresentando aqui os títulos para vocês conhecerem. Daqui a pouco a gente começa. Pitelin e os problemas da visão. Vocês vão votar aí qual desses vocês querem ouvir, certo? Daqui a pouquinho. Vamos votando aí. Esse daqui é sobre pesquisadores aí. Atila Almeida, né? Esse é para aprender matemática. Alguém já imaginou aprender matemática em cordel, pessoal? Querem aí aprender matemática em cordel? Geometria? Hoje a gente vai aprender, certo? Esse é um cordel para ensinar sobre questões sociais. Aqui para você aprender física moderna e física quântica, tá vendo? E física tradicional. Tem mais, ó. Temos aqui um cordel também para você aprender sobre Lima Barreto. Conhece Lima Barreto? E outro cordel que nós temos aí sobre a questão do racismo no Brasil. Então vocês vão poder escolher aí desses que eu passei para vocês, um tema aí, vocês vão dar o retorno aí para dizer qual desses cordéis querem ouvir, né, daqui a pouco. Então é isso, gente. Estou aqui tentando começar para vocês uma live diferenciada. É uma live um pouco didática, certo? A gente vai tentar apresentar para vocês aí um pouco de cordel e de ciência. E uma introdução que faremos aqui é um poema sobre o tempo, certo? Um poema sobre o tempo que não é de minha autoria, mas é de uma pessoa muito importante para mim, né? Que é Giselda Ferreira, né? Aquela que me escolheu como parceiro nessa vida tão difícil. Ela escreveu um poema, é professora Giselda Ferreira. Ela escreveu um poema sobre o tempo, certo? Um poema sobre o tempo que vou ler para vocês agora. E o poema diz assim: O tempo. Tá todo mundo ouvindo aí? Vai começar agora a live. Agora vai ser peso. Ensina sobre relatividade, viu? Anotem aí o tempo. Um dia pode durar 1 hora, 1 segundo ou uma eternidade. Mesmo assim, haverá poesia. Mesmo nos gestos indigestos, nos sorrisos encardidos e no alento que não veio. Porque falar de amor é também falar de dor, perdas e ressentimentos. Afinal, nem mesmo o amor será alheio à pluralidade que o cerca. Volto às horas, os meses e os anos, mas os sabores não são os mesmos. Relembrar também nos faz apagar o que vivemos. Assim, não temos passado, uma vez que ele não existe, senão a partir de uma recriação imperfeita do presente. Misturar tempos que não podem ser conjugados é um pecado. Pecado que, aliás, não tem perdão. Portanto, deixemos tudo como está. Viva o hoje e não se importe com o amanhã. Esqueça o ontem como um guardião. Assim, o manterá inabalável. Poema aí da grande poetisa que escolheu como parceiro nessa trajetória de vida, né? Giselda Ferreira, professora de português, que amo bastante. E ela fez esse poema sobre o tempo agora, né? Dia 14 de abril aí, nesse período de quarentena, um poema muito bonito que eu trouxe para vocês o tempo, para a gente falar sobre a relatividade do tempo, né? Já ouviram falar em Einstein, física moderna, teoria da relatividade? Pois bem, pessoal. Forte abraço para vocês aí do Instagram, meu amigo Marcone Araújo, através do Cordel em Rede. Um forte abraço. Sim, esqueci de dizer para vocês, eu sou membro com muito orgulho da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, quando o nosso poeta Marcone Araújo é presidente, certo? Da academia. Um abraço aí para a missionária Hortência, professora Hortência também. Um abraço aí para o autor BR, né? Do Cordel aí, poeta
está acompanhando nossa live aí pelo Instagram, e vocês aí do Facebook também, um forte abraço para cada um de vocês. Então é isso, gente. Para falar sobre o tempo e a relatividade, a gente tem aqui um pouco sobre teoria quântica, né? Física quântica, física, relatividade espacial, relatividade temporal de Einstein, né? Muito interessante o tempo. Então, o tempo que estamos vivendo é esse. É um eterno hoje e o amanhã há de vir, né? Vamos pensar no amanhã, que ele chegará rapidamente. Eu separei para vocês um cordel aqui interessante, que é um cordel que... Essa Sheila aqui, como vocês podem ver, certo? É uma Sheila aí feita pelo grande amigo Jefferson Campos, lá de Natal. É a capa de um cordel meu sobre Elizabeth Teixeira e Pedro Teixeira. E essa outra aqui é uma capa, essa outra Sheila aqui maravilhosa, é uma capa de um cordel feito por Jefferson, né? A capa foi feita por Jefferson Campos. E vocês podem ver aqui atrás como é o processo de criação, pessoal. Isso é uma madeira, ó. Ele primeiro desenha, aí chega nessa estrutura, madeirona, tá vendo? Para depois virar aquela capa bonitinha de cordel, que ela ilustra esse cordel aqui, ó. Deixa eu achar para vocês. Ela ilustra esse cordel aqui, gente, ó. Estão vendo que cordel bonito? Instagram e Facebook, todo mundo vendo aí esse cordel. Bonitão, né? Ó. Pois bem, esse cordel aqui ele é usado para ensinar química aos estudantes do ensino médio, também do ensino fundamental, 8º e 9º ano. Então a gente vai aprender química hoje. Todo mundo querendo aprender química aí hoje? Só comecinho para vocês, certo? A evolução dos modelos atômicos. Observem bem aí, gente. A evolução dos modelos atômicos, certo? Em cordel, que diz assim: acabei de vasculhar nos livros da sapiência e pude compreender como evolui a ciência. Agora vou lhes mostrar ao sabor da inteligência. Peço a vocês paciência. Irei na química falar. Essa ciência arretada que tudo vai misturar, ela estuda o solo, a água e a composição do ar. Está em todo lugar, em tudo que é matéria, do reino dos animais ou dentro da bactéria, compondo todo o universo. É uma ciência séria. Átomos formam matéria. Átomos formam matéria. E é nisso que ela atua. Nós vamos ver esses átomos segundo a evolução sua. Começando pelos gregos, o processo continua. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui, começando aí os trabalhos. E vamos falar um pouco mais agora sobre também outras formas de ciência, certo? Que deixa eu convidar a galera aqui. Outras formas de ciência que a gente vai ver aqui nesse cordel de química, né? De ciência. Eu trouxe para vocês. Aí você pergunta, poeta, como danado você escreve um cordel? Como danado você escreve um cordel aí sobre ciência? Como é que você faz esse cordel aí sobre ciência, certo? Primeiro passo que você tem interesse de escrever uma história sobre ciência é você ler bastante sobre o tema, certo? Você tem que ler sobre o tema. Porque se você não ler sobre o tema, como danado eu vou escrever sobre química sem ler sobre o tema? Esse daqui, em especial, foi escrito em parceria com o professor Américo Falcone e o professor José Dantas, lá da UEPB. São professores de química, os dois, certo? Então, como foi que fizemos para elaborar esse cordel, pessoal? A primeira forma de escrever foi lendo sobre o tema da química, né? Então, depois disso, os professores Américo e Dantas, né? Antônio Américo e Dantas, eles fizeram uma síntese, um resumo bem feito, né? Sobre a evolução dos modelos atômicos. Aí o poeta J. Lima aqui, o que foi que ele fez? O poeta J. Lima pegou, né?
esse cordel, essa história que eles deram, esse resumo de química, bem feito, e traduziu para a linguagem da poesia popular, certo? Gente, qual é a melhor forma de você escolher essa linguagem da poesia popular, né? A melhor forma de você escolher eu recomendo sempre para quem vai escrever sobre escolha cestilha. Estão conseguindo ver aí? Você escolhe cestilha, que é a forma mais simples de você botar o estudante para gostar da poesia, né? Fica mais rápido no ouvido. Então, deixa eu só falar para vocês aqui um pouquinho, certo? Sobre esse cordel, que diz assim: eu li em papiros antigos que em cada elemento havia toda a sua informação e dentro dele existia a alma do elemento dado, indivisível seria. Fruto da filosofia, não usavam experimentos, feitos com toda destreza, sem manejar elementos, tendo pouca informação, usavam argumentos. Frutos de seus pensamentos, defesa da teoria, por 2000 anos aceita, sem provas, até que um dia o químico John Dalton comprovou com maestria. Então é isso aqui, gente, ó. Está falando sobre os átomos, certo? Os átomos, e aqui aparece Dalton. Então esse cordel é bastante utilizado aí nas aulas de química, principalmente aqui na Paraíba, né? Algumas escolas já estão utilizando esse folheto de nossa autoria. Então, os passos que eu falei para vocês: ler sobre o tema, fazer uma boa síntese e tentar inserir personagens. Aqui, os personagens já são os personagens da história, né? O cordel que é usado para ensinar a história da ciência. Aí do Instagram e Facebook estão vendo, né? Muito bem. Então, gente, continuando aqui a nossa fala com vocês, eu preparei um material bacana. Já começou sobre o tempo, né? Relatividade do tempo. Eu trouxe para vocês um cordel, que não é meu, um cordel bastante antigo, certo? Um grande abraço aí, professora Lucineide, né? Lá de São Paulo aí, vendo nossa live, o poeta Hipólito Lucena aí, aqui da UEPB, valeu, abração. Manuel Rosendo, professor Manuel Rosendo, grande professor lá da Escola Alexandrina, né? Essa escola aqui que eu me sinto muito honrado em ter, sinto vocês no meu coração. Foi uma escola que fez uma grande homenagem para o poeta J. Lima aqui, né? Lá em Juripiranga. Estou aqui usando dois aplicativos ao mesmo tempo, pessoal. Eu não sei direito mexer, mas vamos lá. Falando aí para vocês um pouco sobre a história do cordel com a ciência, né? Na minha dissertação de mestrado, fui investigar esses temas. Será que existe cordel escrito há muito tempo que fala sobre ciência? Vocês acham que tem ou não tem? E aí, qual a opinião de vocês? Será que existe, pessoal, cordel que foi escrito há um bom tempo que fala sobre ciência? Tem, viu? Vocês estão em silêncio aí, mas tem muitos, certo? Vou apresentar um aqui que foi escrito em Deixa eu tentar mostrar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão conseguindo ver aí? Conseguem ver, pessoal, aqui? Não. Deixa eu tentar mostrar a tela, viu, dele. Rapidinho aí para vocês. A capa. Conseguem ver aí o título? Todo mundo tá vendo? Tá ok aí? Ó, observem bem. Os costumes escandalosos e a loucura da ciência. Ó, isso é um tema de um cordel. Forte abraço aí para o Sr. Antônio José, né, lá da Escola Alexandrina também. Orgulho em fazer parte aí com vocês dessa história. Então vamos lá, gente. Olha que capa bacana. Costumes escandalosos e a loucura da ciência. Observem só. Como se fosse um disco voador, né? Achilo. Esse cordel foi escrito em 1981. A primeira edição dele, ó. Estão vendo lá? 1981. Foi editado por Rodolfo Coelho Cavalcante. E o cordel é de Ildemar Costa, chamado Poeta Baiano. Certo? Então, observem bem esse cordel. É antigo, né? Ó. Quantos anos tem? De 1981 para cá?
Bastante tempo, né? E o cordel diz assim, ó. Observem bem. O tempo está diferente. Inverno virou verão. Filho nasce de proveta, fazem chover no sertão. Astronauta vai à lua e a mulher anda nua, sem causar assombração. Olha só como o poeta começa o texto. Decente chamam cafona, honesto chamam de otário. Moral desapareceu em todo dicionário. Esporte é tomar cachaça. Ciência virou trapaça. E palavrão vocabulário. Olha aí como o poeta começa o texto dele, né? Mas a gente adiantando mais a leitura, ele continua. 1981. Não é hoje não, viu? Olha o que ele diz. Leitor, o custo de vida está um caso incomum. O pobre se alimenta na base do girimum. Tem pobre virando santo, mas ele não acha encanto no seu forçado jejum. Enquanto isso, o progresso galopa a todo vapor. Veja bem, trazendo mais desemprego em cada computador, vai sobrando o operário e também funcionário num progresso esmagador. Olha só o que ele vai botando, aí vamos falar de ciência. Aí ele, para finalizar o poema dele, se vocês quiserem lá na biblioteca da UEPB, a Atla Almeida, vocês vão encontrar esse exemplar aí. E algumas estrofes estão no meu trabalho de mestrado, vocês vão procurar lá pela internet, irão encontrar também. Observem bem, pessoal, nesse daí. A ciência leva o homem ao passeio espacial, mas o que fica na Terra sofre uma fome infernal. A mortandade infantil tem crescimento sutil, sem cura para este mal. Um cientista revela que Marte é desabitado, mas o câncer continua, sem nunca ser dominado. Numa era de transplante, o tráfego, a todo instante, fabrica mais um finado. Então, observem bem aí a estrutura do poeta, né, gente? Ele bota para você um cordel escrito há muito tempo e uma previsão dele foi essa aqui, olha que bacana. O sol dará energia, olha só. O sol dará energia antes do ano 2000. Álcool movimenta carro e gente mora em canil. Cego tem nova visão. Se o morto faz doação, num gesto muito gentil. E aí ele vai seguindo no cordel dele, né? O poeta Ildemar Costa, também chamado poeta baiano, né? Vocês observem bem aí, você encontrou um cordel de 1981 que fala sobre questões de ciência, né? Bem interessante esse folheto, né? Também eu trago para vocês como é construído. Uma pergunta que o pessoal faz bastante é essa. Poeta, como é que você faz para construir um cordel nessa estrutura? Como que você faz, poeta, para construir um cordel assim? Um cordel sobre ciência. Como é que você faz para encontrar esse cordel? Valeu pro São Antônio aí pelo abraço. Obrigado aí pelas palavras aí aqui no Facebook. Gente, como é que eu faço para encontrar um tema interessante, né? Por exemplo, tem um cordel, você que é professor de português, se você conhece algum professor de português, esse cordel aqui, gente, ó, é um cordel muito bom. Fala sobre Lima Barreto. Vocês conhecem Lima Barreto? Já ouviram falar sobre Lima Barreto? Pois bem, Lima Barreto é um grande escritor brasileiro que, nesse cordel aqui, eu falo um pouco sobre um livro dele, que é As Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Recordação do Escrivão Isaías Caminha. Eu falo um pouco sobre esse livro aqui. Olha que interessante, só no comecinho. Recordações do Escrivão, um Isaías que caminha.
o qual descreve nos fatos que Lima Barreto alinha, mostrando sonhos tão simples que a tirania definha. Isaías que caminha pelo Rio de Janeiro, saindo do interior bravo, como aluno mais certeiro, ensinou para tanta gente, mas virou prisioneiro. Viveu em triste cativeiro, ceifado da liberdade. Era um aluno excelente, tinha muita vaidade, mas ao sair de seu meio, penou na grande cidade. E aí vai, quem quiser entender o livro, né, ou o cordel, o livro, esse livro aqui, Recordações de Escrivães Isaías Caminho, você vai encontrar, eu creio que em PDF já, um grande livro de Lima Barreto, que vai entender um pouco sobre o Brasil, né, de 1912, né, que pode ser o Brasil de hoje também. Se você for olhar, na época o Rio de Janeiro era a capital brasileira, e Lima Barreto escreveu esse cordel, né, bem interessante. Aí outro tema que eu trago para vocês hoje, vocês gostavam aí da... Tem alguém aí que usa óculos, pessoal? Alguém que usa óculos aí na live? Alguém com problema da vista? Tem? Então, esse cordel aqui, ele serve para você ensinar o seu aluno, ao seu filho, um pouco sobre os problemas da visão. A construção desse cordel seguiu o mesmo ritual. Primeiro, eu li bastante sobre o tema, fiz uma boa síntese, e aqui eu inseri os personagens, certo? Esse cordel foi escrito em parceria com o amigo Jean Moisés, que é professor de física também, hoje reside lá em João Pessoa, trabalha no Espaço Energisa, né, no Museu da Energisa, lá em João Pessoa. Esse cordel nós escrevemos como? Era para o nosso projeto de mestrado, certo? De especialização, graduação. Quem quiser encontrar o passo a passo, é só investigar lá na internet. Vejam bem, Pitelin e os problemas da visão. Aqui eu vou só falar para vocês uma síntese geral. Pitelin é o pai de um garoto que morava no sítio, que gostava de estudar. Vejam bem, é um cordel que serve para ensinar o valor da educação para os estudantes, certo? Aí ele vai, um forte abraço aí, Mara, que acabou de entrar aí na nossa live do Facebook. Valeu, Mara, vamos lá que você vai ver um pouco aí sobre cordel e ciência. Então, como eu estava falando para vocês, esse cordel aqui, gente, ele serve para ensinar um pouco sobre os problemas da visão, certo? Eu vou apresentar ele para vocês. É formado por Pitelin, que é um pai dedicado, né? Que mesmo morando no sítio, ajuda seu filho, tira dúvida e pergunta sempre coisas novas para o filho. Um forte abraço aí, Tati, que acabou de entrar aí pelo Instagram. É professora de História, né? Professora bem engajada aí nas questões sociais. Esse cordel aqui, vamos lá, falar um pouco, né? Aqui o que aconteceu? Pitelin estudou tanto, gostou, incentivou tanto o filho a estudar, né? Siba é o nome do filho dele, que o filho dele acabou virando professor de física. Olha só, parece até com alguém, né, pessoal? Siba, mas não sou eu não, viu? É Siba mesmo. Que diz assim: Meu povo dessa cidade, quero contar uma história sobre o amigo Pitelin que hoje me veio na memória. Foi quando seu filho Siba teve uma grande vitória. Tudo isso começou devido ao vestibular, que durante a vida inteira Siba estava a focar, passando em 5 cursos, mas só um pôde cursar. Os cursos que ele passou, já vou dizer bem agora: medicina, engenharia, direito, que o povo adora, computação e para física, que ele abraçou sem demora. Mas para ele fazer o curso, gente, a família foi para a cidade, na qual Siba estudou naquela universidade e se formou com sucesso, o melhor da comunidade. Então aí você já começa a ver a história de Siba, né, um estudante. Durante toda a estadia, Pitelin foi reclamando. Dizia que a sua vista estava já embaçando. Com isso, o professor Siba foi então se preocupando. O filho levou para o médico para ver o pai melhorar. E fez um monte de exame, rapaz, para saber como tratar o problema que fazia
Pitelin não enxergar. Após fazer os exames, o doutor diagnosticou. Ele tem presbiopia, meu filho. E uns óculos receitou. Ao botar os tais óculos, Pitelin nada enxergou. Aí, de repente, Pitelin botou outro óculos, né? E a coisa melhorou. Ele retornou a ver as cores da natureza. O mundo estava vivo graças àquela esperteza que o ser humano inventou e nos olhos faz limpeza. Pitelin nem esperou e na rua onde ele estava foi logo perguntando como é que aquilo funcionava. Como um pedaço de vidro sua visão melhorava. Então Siba respondeu: pai, é a refração da luz, estudada pela física, e a propagação conduz, junto ao avanço da ótica, esse problema traduz. Valeu, Rimas, eu chegando aí, valeu, forte abraço para vocês. Nilda Lima, Rafael Gomes aí chegando na nossa live. Abração aí para vocês, meus queridos, de coração. A luz propaga-se em raios, vagando na imensidão. Contudo, só enxergamos um pouco dessa amplidão. A faixa estreita de luz é o espectro da visão. E por aí vai, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre cordel, esse cordel aqui, Pitelin, os problemas da visão, ele foi escrito todo nessa linha, né? Tem o debate do pai e o filho, e os dois vão conversando lá o maior tempão, até que no final, só uma partezinha mais adiante para vocês, Pitelin, Siba, dando aula ao pai dele sobre lentes, ó, um físico dando aula, um senhor do interior, né? Sobre lentes, e diz assim: com o passar da idade, a lente do olho fica acabada. Aí vamos enxergando a imagem embaraçada, precisando corrigirmos a lente encomendada, que é essa nova aqui, né? Acho que todo mundo hoje está usando óculos. Aí diz assim: essas lentes podem ser convergentes, divergentes. Quando ocorre refração, raios ditos incidentes convergem para um só ponto. Essas que são convergentes. Olha só, já nas lentes divergentes, os raios são refratados. Ao incidirem sobre elas, são da normal desviados, divergindo para os pontos virtualmente afastados. Então, aqui, para quem está chegando agora, isso é uma aula de física em cordel, pessoal. Então, esse cordel aqui é muito bom. Quem tiver interesse em adquirir essa obra, a gente envia para o Brasil inteiro aí. Eles fazem a encomenda, né, dos cordéis, e a gente manda para sua casa, onde você quiser, pelos correios, né? Dando prosseguimento para vocês, eu vou mostrar a construção de um cordel, certo? Um cordel aí nessa linha de ciências, né? Que eu fiz uma palestra para a universidade. Eu acho que não vai tentar chegar aqui perto. Que é cordel. Dá para ver aí? Acho que dá, né? Tá bom aí para vocês a visão? Cordel pedagógico na sala de aula. Da história das ciências aos problemas sociais. Então você pode ver que o cordel ele vai sendo utilizado para muitas temáticas aí, dia a dia, né? Esse daqui, em especial, é um cordel sobre o Nordeste, certo? A gente vai encerrar nossa live com ele, mostrando para vocês os passos que foram seguidos, né? Para ele ser construído. Fiz uma leitura muito rica sobre o tema, né? Um grande abraço aí para Salvador, que acaba de chegar na nossa live também. Os amigos aí da poesia, na live do Instagram, do Facebook. Lembrando que essa live vai ficar compartilhada depois, eu vou tentar dar uma ajeitadinha. Valeu, Theo Neto, poeta grande. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um cordel que foi construído para uma aula de Sociologia e Filosofia, junto a uma professora aqui da Paraíba, né? Em uma escola em Campina Grande. A professora nos convidou para fazer uma palestra para os alunos, explicando um pouco sobre isso, sobre o Nordeste, certo? E a aula era misturando o Nordeste e o cordel. E ficou uma apresentação muito bonita, que eu vou passando para vocês aqui. Não sei se vocês estão vendo aí conseguem ver a imagem? Se estiver vendo aí, dê um joinha aí para a gente ver se está ok. Então diz assim, ó, o mote em 7. Para quem não conhece cordel, mote é como se fosse o título, um tema, certo? Um tema que o poeta vai desenvolver a partir daquele mote. Então o mote em 7 é esse.
Nordeste tem seu valor, basta o povo conhecer. Repita comigo aí, todo mundo. A gente que é nordestino, com força. Nordeste tem seu valor, basta o povo conhecer, certo? Então esse é o nosso mote, e essa oficina foi em 2018. E eu começo assim, ó. Um cordel sobre o Nordeste, todo escrito em sextilha, certo? Que é a estrofe mais usada na linha do cordel, para quem não conhece. Sextilha é essa aqui, gente, ó. Uma estrofe composta por 6 versos, certo? Cordel a gente tenta fazer ele nessa linha aqui de 7 sílabas. Valeu. Théo Neto, forte abraço. Então vamos lá, gente. Eu vou fazendo a sequência e vocês vão acompanhando aí, porque no final esse aqui termina a nossa live com esse cordel completo, que diz assim: caro leitor, abra a mente para tudo que vou contar. Escute com o coração e aprenda sobre o lugar que é o nosso o berço da gente. Meu Nordeste. Do tamanho da Mongólia, tem grande extensão, na quantidade da Itália, é do povo a proporção. Na pré-história teve ação, aqui na Pedra do Ingá. Grande arqueologia há, né? Também na Pedra Furada, grande arqueologia há. Os cientistas acharam vestígios raros por lá. A Pedra Furada fica no Ceará, viu, gente? Para quem não conhece, Pedra do Ingá fica aqui na Paraíba. Dinossauros também há, vestígios foram encontrados em Sousa, na Paraíba, e também em outros estados. Vejo tanto que temos de fatos armazenados. Então, aqui na Paraíba também, valeu, Aninha, pela presença na live. Aqui na Paraíba temos também uma cidade chamada Sousa, né? Que é a terra do poeta Raniero Abrantes, da Academia de Cordel também, um grande parceiro. Que lá vai ter a terra dos dinossauros. Não vamos ficar parados. Levante dessa cadeira, pois o Nordeste é a porta. Foi a região primeira por Portugal colonizada e aqui fincaram bandeira. Na Bahia, teve a pioneira pegada dos portugueses. Nas terras requisitadas e fizeram por várias vezes. E o pau-brasil exportaram, tornaram todos fregueses. De espanhóis a ingleses, nossa madeira agradava. Arrancavam com ganância e a Mata Atlântica acabava. Hoje, a 5% da mata que ali estava. O indígena até ajudava na grande devastação. Depois não quiseram mais e sofreram uma extinção. Os poucos que temos hoje vivem na Baía da Traição, aqui no Nordeste, tá vendo? Valeu, Jens Dom, pelo abraço aí, um abraço para você aí chegando na live. Vejam bem, viu, gente? Aqui é um cordel inteiro sobre o Nordeste, mostrando passo a passo. Houve grande confusão, outros quiseram tomar a terra que era dos índios e Portugal veio buscar, primeiro fazendo trocas, até levar sem trocar. O que podia encontrar, o português foi levando. A região ficou famosa e outros povos, gostando, começaram a invasão e a coisa se complicando. Os franceses já entrando nas bandas do Maranhão, de França equinocial, chamaram São Luís, então, em homenagem ao rei Luís, em forma de gratidão. Sabiam disso, gente? Pois está bem na história. Era grande a confusão. Portugal não conhecia o tamanho do Brasil e tudo que nele havia. Resolveu então povoar em formas de capitania. Então aqui essa é uma aula em cordel sobre o Nordeste e a história do Nordeste, né? Outra invasão surgia na terra mais importante, a produtora de açúcar, uma fartura pulsante. Em 1630, a Holanda foi dominante. Alguém sabe que região é essa do Nordeste? Que estado? Procurem aí. O Recife, gente, neste instante, teve grande evolução. Pontes, diques e progresso dominou a nossa região, caindo em 1654, devido a uma insurreição. Alguém lembra da insurreição pernambucana?
Pois bem, valeu, Tata. Essa aqui é uma aula sobre o Nordeste, viu? Esse cordel aqui, gente, quando eu terminar, vai estar pronto. Quem quiser adquirir, professor de História, de Geografia, esse é um cordel perfeito para você dar aula. Continuando. Surgiu o Exército, então, no Nordeste brasileiro. Sabiam disso, que o nosso Exército surgiu aqui no Nordeste? Pois bem, ó. Surgiu o Exército, então, no Nordeste brasileiro, expulsando os holandeses, sendo bravo e pioneiro o povo do solo fecundo, feroz e bom companheiro. Salvador teve o primeiro governo geral do Brasil. Foi a primeira capital. Por 2 séculos resistiu, enquanto havia recursos que o Império consumiu. Aqui, muita guerra existiu, gente. O povo sempre lutou. O Quilombo dos Palmares, em Alagoas, se fundou, onde Zumbi e seu povo contra a opressão gritou. Por muito tempo suportou o Quilombo Bom de Briga, onde Zumbi dos Palmares, bem na Serra da Barriga, fundaram um território destruído por meio de intriga. Assim, é bom que se diga, quando forem te esnobar, mostre que nosso Nordeste tem tudo o que precisar. E foi aqui onde começou o Brasil a se transformar. Temos história para contar, temos solo para colher, um povo forte e feliz, até quando fazem sofrer. A seca que castigava, aprendemos a conviver. E para o Brasil crescer, o nordestino gigante partiu para outras regiões, construiu cidade pulsante, deixando a sua terra e não nos acham importante. Voltando ao lar radiante, cheio de praias tão belas, ilhas formosas, vibrantes, com paisagens iguais telas, que curam até de longe vidas tristes e mazelas. Até nas coisas singelas, do meu sertão ao litoral, na cultura dita popular ou no acervo mais boçal, o Nordeste brasileiro tem grandeza sem igual. E falando sobre o cordel, um traço dessa cultura, a qual aqui foi plantada. Sofreu uma boa mistura, hoje está melhorada. É a nossa literatura. A expressão popular para contar nossa arte, né? Está hoje, veio lá de Portugal e está hoje em toda parte. Fala sobre tantos temas, dos santos e até Marte. Conta a história do povo, repleta de fantasias, né? Mostrou o nosso cangaço e as formas de tiranias que os governos usavam para dominar nossos dias. O cordel tem estrutura que deve ser respeitada. Rima, métrica e oração deve ser sempre usada e ter um bom enredo capaz de ser recontada. Existem várias formas de organizar os versos. Com 6 é a mais usada e os estilos são diversos. Com 10 versos é difícil de criar, sem ficar disperso. O poeta é cordelista quando cria seus poemas, sentado na sua casa, usando as tintas e fonemas, junta tudo nas estrofes, sempre dentro dos temas. Esse poeta não cria seus versos de improviso. Primeiro precisa ler, conhecer o tema preciso, depois passa para o papel, o que tira do juízo. O principal problema na arte da literatura é a metrificação dos versos. Tem que ter jogo de cintura. Mexer aqui e acolá, sem perder a compostura. Agora, nobre amigo, que muito já aprendeu, pegue logo o caderno, viu? E anote o que entendeu. E escreva uma estrofe sobre o Nordeste, que é seu. Então, todos vocês aí que acompanharam a live, estão acompanhando, né? A missão de vocês agora é escrever uma cestilha, 6 versos sobre o Nordeste brasileiro, o seu Nordeste, a sua casa, a sua terra,
e aquele que quem não é do Nordeste visita, né, já visitou, pensa em visitar pelo menos nossas praias aí, o litoral lindo. Então a missão de vocês é escrever uma estrofe sobre o Nordeste que é seu. E para encerrar nossa live aula de hoje, lembram do modo que eu passei? Nordeste tem seu valor, basta o povo conhecer. Então aqui eu vou encerrar com essa estrofe perfeita para vocês, que diz assim: um Brasil sem gratidão é fruto da ignorância. Se não der mais importância para essa nossa região, da qual falo com paixão, pois começa a perceber, graças ao novo saber, e hoje falo com vigor, o Nordeste tem seu valor, basta o povo conhecer. Então, muito obrigado aí, pessoal. É muito bom estar com vocês aí hoje nessa live. Então, aqui encerra a jornada, cheia de nova lição. Desejo que compreendas a força de nossa nação, chamada de nordestina, que tem força e vitamina para vencer toda missão. Então, aqui é o poeta J. Lima Cordelista, sigam lá no Instagram, né, no Facebook também. Quem tiver interesse em adquirir nossas obras, elas estão disponíveis à venda e enviamos para todo o Brasil através dos Correios, né? Cada cordel custa apenas R$2. Então, esse daqui vai estar incluído aí para os professores de História, de Geografia, que querem ensinar o Nordeste brasileiro aí para os seus alunos. Valeu, Lua de Santos, por chegar na live, Salvador Soares e todos os outros aí que acompanharam a nossa live pelo Instagram, Facebook. Forte abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!